Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o livro de Eclesiastes. Nós já estudamos 2 vídeos sobre o livro de Cantares. Ainda não terminei o estudo, tem muito que falar ainda sobre aquele livro de Cantares. Esse daqui é para falar sobre o livro de Eclesiastes e nós vamos ter que agora conjugar os 2 livros. Então, se você não assistiu os 2 primeiros vídeos, você vai no meu comentário fixo e você vai lá no meu primeiro vídeo, assiste a introdução, assiste a segunda parte, que é a melhor, e aí depois disso você pode vir nesse vídeo e acompanhar os estudos, tá certo? Nesse vídeo aqui eu vou ficar mais no livro de Eclesiastes. Você já leu o livro de Eclesiastes? Ele é um livro bem difícil de se interpretar. Se faz tempo que você lê o livro, se faz tempo que você não estuda esse livro, vai ficar difícil você compreender as colocações que eu vou fazer aqui agora. Porque vai ser preciso você ter uma memória do livro. Se você não tiver uma certa memória do livro, você não vai entender o que eu estou falando. Por isso, pausa o vídeo, escuta o livro de Eclesiastes. Para ler vai demorar muito, então você pode ouvir o livro. Você escuta o livro e aí você vai entender melhor o vídeo. Aí, caso você já tenha alguma coisa na memória sobre o livro, aí você pode então continuar o estudo. Porque eu me sinto melhor assim, fazer várias colocações sobre o estudo de memória. Eu tenho anotações aqui, mas com esse vento todo, qualquer papel que eu tiver na mão, ele vai ficar ventando, sabe? Vai ficar chacoalhando. Aí eu parei ali uns 20 minutos, li, fiz uma memorização das coisas que eu já tinha estudado. Vou tentar falar aqui algumas coisas de cabeça. Então vai ser uma introdução geral, tá certo? Então é o seguinte, se você assistiu o primeiro vídeo, beleza. Se não, você pausa e vai lá para o primeiro vídeo. Primeiro vídeo e segundo vídeo, estudo de Cantares. É maravilhoso o estudo. Vocês podem ver, os irmãos, eles assistiram os vídeos e eles entenderam o sentido do livro. É espetacular. Tá certo? Então é o seguinte. Nós vamos ter que somar os 2 livros, então é preciso prestar bem atenção no que eu vou falar. O livro de Eclesiastes é um livro muito enigmático. É um livro que realmente o conhecimento completo do livro, ele está mais agendado para o nosso tempo. Precisa ter esse conhecimento completo. Senão nós não vamos poder compreender todas as coisas do livro. Certo? Só um momento. Liguei a luz aqui, ficou melhor. Então, nós precisamos compreender todo o contexto da vida de Salomão, porque Deus deixou coisas incríveis, coisas enigmáticas na vida de Salomão. Coisas que, na verdade, irmão, só pode ser compreendida se você tiver um amplo conhecimento de toda a Escritura. Se você não tiver esse amplo conhecimento, você não vai compreender todo o sentido do livro, a profundidade das coisas. Você pode compreender alguma coisa ou outra, mas na maioria das vezes você não vai entender o sentido das coisas. Então é o seguinte. O primeiro vídeo eu vou focar mais na palavra vaidade. No segundo vídeo eu vou tentar falar mais sobre a sabedoria. E no terceiro vídeo, que ele, na minha opinião, ele é o mais bonito, é algo que eu nunca imaginava. Nunca imaginava. E precisa do livro de Cantares. Por isso que eu falo para assistir o primeiro e o segundo vídeo. No terceiro vídeo nós vamos falar sobre o amor. Então a primeira palavra, se fosse resumir os 3 vídeos que eu quero fazer em 3 partes, em palavras, a primeira palavra para o primeiro vídeo seria vaidade. A segunda palavra para o segundo vídeo, sabedoria.
E a terceira palavra para o terceiro vídeo, amor. Mas os nomes dos vídeos, que eu já tenho aqui em mente, então eu estou conectando essas coisas. O nome dos vídeos para o primeiro vídeo seria que Deus determinou um fim para toda a nossa vaidade. A frase que resume o segundo vídeo seria a sabedoria de Deus. Algo assim. E a frase para o terceiro vídeo, como nós vamos falar de amor, talvez eu coloque a morte e a ressurreição do rei Salomão. É coisa muito bonita. Então você vai ter que ter paciência e as coisas vão ficando mais claras, tá? Conforme o vídeo vai passando, você vai entendendo o sentido das coisas. Então tá. Anota essas 4 palavras. Quatro palavras que vai nos ajudar a entender o primeiro vídeo e o segundo vídeo, tá bom? No primeiro vídeo eu vou estar falando mais sobre a vaidade e nós vamos contextualizar ela em todos os tempos, em nosso tempo, para a gente entender que na verdade nós vivemos debaixo de vaidade. Só que nós temos que saber colocar um equilíbrio nisso pelo Evangelho. E aí no primeiro vídeo eu também vou ter que falar um pouco sobre a sabedoria. Assim como no segundo vídeo, que é para falar da sabedoria, eu também vou ter que falar um pouco sobre a vaidade. Aí, é o seguinte, eu estou de olho aqui na bateria da câmera, porque a bateria já está acabando já. Não vi que estava pouca bateria. E aí é o seguinte, primeira frase, anota isso daí. Eu vou pôr no meu comentário fixo, como eu sempre faço, mas anota aí a primeira frase. A primeira frase você pode entender assim: os dias da minha vaidade. Segunda frase: os dias da tua vaidade. Terceira frase: os dias da tua mocidade. E a quarta frase: os dias da tua velhice. Entendeu que são 4 frases? Tudo fala da vaidade, mas também vai falar do temor a Deus. Por exemplo, os dias da minha vaidade. Salomão estava falando da vaidade dele. Então você precisa compreender tudo, ou quase tudo, o que aconteceu durante a vida de Salomão. Se você não compreender, você vai se confundir em muitas coisas que ele está falando. Então, os dias da minha vaidade. Salomão vai estar falando sobre as vaidades dele. Isso está em Eclesiastes 7, a partir do verso 15. E esse capítulo é onde tem a chave para você entender a morte e a ressurreição de Salomão. Tem várias chaves em vários capítulos, mas esse é da onde eu percebi sinais que o Espírito Santo deixou ali, que nós não entenderíamos se a gente não estudar o livro. Os dias da tua vaidade. Aí Salomão vai estar falando para quem está ouvindo. Os dias da tua vaidade. Eclesiastes 9. Ali, quase no comecinho do capítulo. Quando chega em Eclesiastes 11, ele vai falar os dias da tua mocidade. Que ele vai falar que são vaidades. E no 12, ele ainda vai continuar falando dos dias da tua mocidade, mas ele vai, inspirado pelo Espírito Santo, sabendo, escrevendo e fazendo coisas que ele sabia, e escrevendo e fazendo coisas que ele não sabia. Aí entra a sabedoria de Deus. Aí ele vai transcorrer a vida de um homem, do nascimento, da juventude até a velhice. E aí o Espírito do Senhor vai nos deixar uma mensagem que mesmo Salomão, em toda a sua sabedoria, ele não pôde entender. Certo? Então tá, o começo é meio difícil mesmo para conectar as coisas, mas é assim. Então, vai estar no meu comentário fixo, essas 4 frases são chaves. Então, irmãos,
a palavra vaidade. É uma outra palavra que nós temos que nos atentar. A palavra vaidade, no hebraico, ela vai estar relacionada com coisas vãs e ídolos. De maneira que se você tiver um aplicativo da Bíblia e você clicar na palavra vaidade, você vai se encontrar com muitos textos, ele fazendo a busca da palavra no hebraico, e aí muitos textos vão estar escritos assim, ídolo, coisas vãs, vaidades, e talvez até uma outra palavra que eu não me lembro agora. Porque Deus considera um ídolo uma vaidade. E no estudo da palavra de Deus, o ídolo não é só um estudo aprofundado da palavra de Deus, você vai perceber que um ídolo não é só uma imagem que tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve, boca, mas não fala. Um ídolo pode ser também um homem. O apóstolo Paulo fala em Romanos 13, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, aí ele fala assim, o Deus deles é o próprio ventre. Você pode se tornar o seu próprio ídolo se você não tomar cuidado com a vaidade. E todos estão debaixo da vaidade. Então a palavra vaidade, ela tem essa amplitude na palavra de Deus. Só que Salomão, muitas vezes isso precisa de um estudo assim, onde eu estou sentado, mostrando todos os textos. Muitas vezes, Salomão, ele não vai estar falando de maneira pejorativa da vaidade. Ele vai estar falando uma coisa natural. E realmente foi algo que ele acertou. Porque no livro de Eclesiastes, o que é muito difícil de compreender, se você realmente parar para ler, você vai se encontrar com múltiplos desafios, mas depois você vai começar a resolver essas questões. Só que vai precisar atentar, vai precisar de mente atenta. Você não vai resolver as questões de uma hora para outra, não. Irmão, sem brincadeira, essa semana eu devo ter ouvido esse livro como Cantares, lembra que eu falei? Umas 30 vezes. E depois eu tive que estar ouvindo também um pouquinho Cantares. Eu ouvi Eclesiastes essa semana. Eu apliquei o meu coração a entender o que Salomão estava querendo dizer com a sabedoria. Aquelas frases que parecem ser contraditórias o tempo todo. O que Salomão estava querendo dizer? E eu apliquei o meu coração para entender isso. E eu achei a resposta. E eu achei até aquilo que eu não estava procurando. E aquilo que eu não estava procurando, eu achei maior. O Senhor me mostrou coisas maiores do que eu estava procurando. Porque além de ter a resposta do que eu estava procurando, eu achei coisas lindas a respeito do amor. E aí por isso que precisa de um estudo, de um conhecimento do livro de Cantares. Senão, nós não entendemos. Eu não sabia o quanto esses livros tinham impactado a vida do apóstolo Paulo. Mas esses livros impactaram a vida do apóstolo Paulo, bastante. Tanto é que tem frases lá nas cartas do apóstolo Paulo que ele tirou desse livro. Desses dois livros. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala em... Vamos ver se eu lembro aqui. Quando ele fala do caminho excelente lá em 1 Coríntios 13, que ele está falando do amor, que ele fala que tem 3 coisas que são mais importantes do que todas: a fé, a esperança e o amor. E aí ele fala, e a maior dessas é o amor, porque a fé e a esperança, elas passam. Conforme as profecias se cumprem, nós um dia vamos ver o Senhor Jesus. Antes disso acontecer, muitas profecias vão se cumprir, elas vão passar. E quando nós estivermos vendo o Senhor Jesus, nós não precisamos mais da fé. A fé alcançou o seu objetivo, que é a salvação da nossa alma. Pedro fala isso. A fé, o fim da fé é a salvação da nossa alma. O objetivo dela é esse daí. Quando nós estivermos com a nossa alma salva, com os corpos glorificados, estaremos vendo o Senhor Jesus e a fé alcançou o seu objetivo. Fé é a esperança das coisas que não se veem, mas se esperam, né? Então, fé, esperança e o amor, ele nunca passa. Daí que Paulo falou que o amor, ele é o principal.
O amor ele nunca vai passar. Tudo vai passar, menos o amor. E quando vocês entenderem isso na parte 3, com certeza é pura emoção. O coração bate forte. E é preciso da gente entender isso. E de onde Paulo tirou essa questão do amor? Que ele está falando ali do amor em 1 Coríntios 13, que é um caminho excelente. E o tempo todo ele está falando de Jesus. Não só porque está escrito que Deus é amor, não só porque Paulo sabia que Deus é amor, mas quando Paulo fala, quando vier o que é perfeito, como é que ele fala? Ele fala todas as características de Cristo através da palavra amor, né? O amor é paciente, não se regozija com o mal, etc, etc. E ele fala que isso é o perfeito. E ele fala que nós um dia, agora nós vemos como num espelho de bronze, que era o espelho da época, né? Mesmo com o nosso espelho hoje, nós não vemos o que é perfeito. Nós podemos ver uma imagem mais nítida do nosso próprio rosto, mas quando Paulo está falando que um dia nós veremos face a face, ele está falando do Senhor, o próprio amor, aquele que é perfeito. E aí tudo que nós conhecemos em parte vai ser agora tudo completado. Porque Paulo fala, nós haveremos de ver como ele é. Ele está falando de Cristo ali o tempo todo. E da onde ele tirou isso? Ele tirou isso de Cantares capítulo 8. Lá em Cantares está falando que nem as muitas águas podem apagar o amor de Cristo pela igreja e da igreja por Cristo. Claro que está usando Salomão e a Sulamita para falar disso. Nem as muitas águas podem apagar isso. Que o amor ele é forte como a morte e duro como o Sheol. Uma outra hora eu explico isso, senão eu vou ficar agarrado nesse texto. E aí fala assim, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa, em troca do amor seria de todo desprezado. É daí que Paulo tira as frases. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa e não tivesse amor, nada seria. Ainda que alguém entregasse o seu próprio corpo para ser queimado, sem amor, nada se aproveita. Ainda que alguém vendesse todos os bens da sua casa e desse aos pobres, sem amor, não adianta. Porque os pobres vão voltar a ter fome, os pobres vão voltar a morrer, mas se você tiver o amor, você vai pregar, dar para eles a semente da vida eterna. É mais ou menos essa a ideia do apóstolo Paulo, baseada principalmente em Cantares capítulo 8. E aí tem outras palavras que o apóstolo Paulo acabou se inspirando. Por exemplo, lá em Efésios 4, quando ele fala assim que... Não, em Efésios 5, quando ele fala assim que estava... eu acho que está em Efésios 5 mesmo. Quando ele fala que estava preparando a igreja para apresentar ela como uma só esposa a um só marido. Como uma noiva sem ruga, sem mácula. Da onde ele tirou isso? De Cantares. Quando o noivo está falando para sua noiva que ela não tem defeito. Ela é toda perfeita. Não tem defeito. Essa é a palavra que está lá. Sem mácula. Depende da tradução, você vai encontrar essas palavras que eu estou falando. E Paulo estava preparando a igreja para apresentar ela assim ao seu marido, já que ele recebeu essas instruções no livro. E tem mais. Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo fala que toda a criação ela foi sujeita à vaidade. Aí ele explica, né? Ele fala não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Mas toda a criação está sujeita à vaidade. E geme por causa dos pecados, né? Eu vou voltar a falar sobre isso. Então, da onde ele tirou isso? De Cantares. Quando você começar a estudar esses livros de Salomão e começar a querer compreender esses mistérios, você vai se lembrar muito da vida de Paulo. Porque Paulo se inspirou muito nesses versos, sabe? E tem muitos outros que você vai ver que Paulo tirou de Provérbios. Eu ainda não estou somando aqui com Provérbios,
porque vai ficar complicado mesmo, até mesmo para eu explicar. Não tenho essa capacidade de contextualizar os 3 livros. Então esses livros, realmente, eles mexeram muito com o apóstolo Paulo. Mas às vezes a gente não identifica que ele está tirando esses textos do livro. Tá vendo? Eu mostrei alguns para vocês, talvez os principais mesmo. E aí então, agora é o seguinte: Moisés, líder do povo, mediador da antiga aliança, abriu o mar, fez sinais, tudo pelo poder de Deus, mas ele foi usado. Escreveu a Torá. Josué escreveu o livro dele. Derrubou 32 nações. Foi irrepreensível. Você não vai ver Deus repreendendo Josué. Moisés foi repreendido uma vez. Josué não foi. Tanto é que Moisés não pôde entrar na terra e Josué foi separado para introduzir o povo na terra. E depois dele vem Samuel, vem Davi, que escreveu Salmos. A história de Davi está no livro de Samuel, no livro de Reis. Deus lembra de Davi pelos profetas. E depois vem Salomão, um homem que Deus falou que antes dele não tinha tão sábio e depois dele não se levantaria outro. João Batista é maior que ele, que todos eles. Como? Sabe por quê? João Batista estava totalmente desligado desse mundo. Completamente. João Batista preparou o caminho para a primeira vinda do Senhor. Ele veio no espírito de Elias. E depois, o Elias que há de vir, que vocês sabem, que faz parte das 2 testemunhas, que representa classes do povo de Deus, ele vai preparar, esse Elias final, vai preparar o povo para a segunda vida do Senhor. E as características serão idênticas. Ou você acha que o povo do tempo do fim vai ter veste para vestir? Vai estar bem vestido assim como eu? Vai ter marca da besta. Por isso que vão se vestir de pano de saco. Você acha que eles vão estar pagando aluguel, comendo e bebendo? Eles vão estar desligados desse mundo, vivendo muitas vezes no deserto. Os que não vão para o deserto vão ter que sofrer a ira do inimigo para poder profetizar. Aí você vai começar a entender o porquê que João Batista foi maior que todos os homens antes dele. Porque depois dele, qualquer um dos apóstolos, o menor deles, é maior que João Batista. Jesus não está falando só da esfera celestial. Jesus está falando também do reino dos céus, que está entre nós. Não veio completamente, mas está entre nós. Qualquer homem que faz parte daqueles 5 ministérios da nova aliança, lá de Efésios, capítulo 4, e que principalmente chega a ser um episcopo, é maior que João Batista. Aliás, melhor dizendo, pode ser maior que João Batista. Não quer dizer que é. Pode ser. Vai depender do seu nível de vaidade. Estão compreendendo? Não havia vaidade em João Batista. Agora, falando sobre vaidade, todos nós estamos debaixo dessa vaidade. Só que você tem que equilibrar ela com a palavra de Deus. Deus não está se importando se eu arrumo o meu cabelo, se eu corto ele, se eu faço a barba, se eu me apresento bem, se eu estou cheiroso, se a minha veste está bonita. E se eu faço tudo isso para ir no encontro com os irmãos. Deus não está preocupado com isso. Ele te dá esses mimos, porque você vive como homem, nós somos homens. Então, queremos perfume, vestes boas. Mas tudo isso, como diz o pregador, é vaidade. Deus está preocupado com o perfume da minha oração. Agora vamos pensar o seguinte:
muitas vezes Salomão vai falar, e isto é vaidade, isto também é vaidade. Ele já começa o livro falando, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, 5 vezes. Eu não sei quantas vezes ele usou essa palavra no livro, mas foram muitas. E aí tem textos que você vai ler, quando você começa a perseguir essa palavra, tem textos que você está lendo, que parece que Salomão está falando que até as coisas que Deus faz são vaidades. Presta atenção, você vai perceber isso. Mas só que você vai ter que olhar pelo contexto, o que Salomão está chamando de vaidade. Se é a ação humana, ou se é um pensamento dele. Porque Salomão está falando também dos dias da sua própria vaidade. Esse é o enigma do livro, é a charada. Você vai ficar meio confuso, porque você não sabe o que Salomão está querendo se referir com a vaidade. Porque Salomão está falando ali muitas coisas naturais, que nós como homens temos que viver. Todo homem tem a sua fase da juventude, só que ele fala, a juventude é uma vaidade. Todo homem tem que trabalhar e produzir nessa vida. Só que ele fala, tudo isso é uma vaidade. Só que aí, você continua lendo e aí, no contexto, ele ajusta as coisas. Porque assim como ele fala da vaidade, ele fala da sabedoria e da loucura. E aí tem momentos em que ele vai estar falando de maneira pejorativa da sabedoria. Ele vai dizer assim, por exemplo, o que adiantou eu buscar tanta sabedoria? O tolo vai para o mesmo buraco, morre do mesmo jeito. Então tem textos que ele vai falar, muita sabedoria é enfado. E lá em Eclesiastes 11, ele fala assim, o muito estudar é enfado. Aí ele fala, não há limites para se fazer livro. E o muito estudar é enfado. E muitas vezes ele fala que isso é vaidade também. E muitas pessoas, talvez a maioria, por não entenderem, pensa que Salomão está falando que estudar a Bíblia demais, estudar as Escrituras demais, te deixa louco, te deixa... assim, não faz sentido, entendeu? E não é isso que Salomão está falando. Pelo contrário, se ele estudasse muito mais a Torá, ele não cometeria os vários pecados que ele cometeu. E Salomão, o bonito do livro é que o Espírito Santo inspirou Salomão a falar dos dias da sua vaidade. Salomão está denunciando o pecado do mundo inteiro. E ele não estaria denunciando o seu próprio pecado? Claro que ele está. Só que você não vai ver Salomão falando assim. Presta atenção. Porque aqui começa a se desbloquear as coisas do livro. Se é que você está entendendo o que eu estou falando, porque tem que ter o livro em mente. Salomão começa a dizer assim. Salomão, ele não diz assim, olha, o que eu vou falar aqui, eu estou falando de mim. Quando eu multipliquei muitos cavalos e fiz eles retornarem para o Egito, quando no livro da lei, Deus estava proibindo isso. Eu também tive muitas mulheres e Deus proibiu isso no livro da lei. Eu também multipliquei muita prata e muito ouro, aonde lá em Deuteronômio, no livro da lei, Deus estava proibindo. Salomão não vai estar falando assim. Só que ele vai estar fazendo referências a esse tempo. Com certeza. E você consegue perceber isso quando ele começa a falar das loucuras do coração dele. E aonde começa a aparecer isso? O capítulo 2. No capítulo 1, ele fala coisas que o Espírito Santo deixou programada para nos revelar. Mostrando que Salomão, ele não tinha toda a sabedoria que nós temos. Sabia? Presta atenção nisso que eu estou falando, que você vai valorizar mais a proposta que Deus dá para a sua igreja. Nós não podemos nos engrandecer acima de Salomão e achando que a gente é mais que Salomão só porque a gente é igreja. Salomão também vai ser igreja, ele foi salvo.
E isso mostra a misericórdia de Deus de maneira muito significativa, assim como Deus mostrou a grande misericórdia dele na vida de Paulo, um anticristo praticamente. E é, na minha opinião, o mais sábio de todos os apóstolos. E aí, Salomão, ele não continha toda a sabedoria. Nós temos mais sabedoria que Salomão. Olha como é que começa o livro de Salomão, em Eclesiastes. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E aí ele fala assim, eu fui rei em Israel, eu fui rei de Israel em Jerusalém. Em algumas traduções vai estar escrito, eu venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Mas quando você estuda o livro todo, você percebe que ele está falando do seu reinado passado e das suas experiências, de tudo que ele viu debaixo do sol. Essa é uma outra expressão chave do livro, debaixo do sol. Se nós fôssemos anotar todas, eu acredito que sairia também 7 palavras, 7 expressões. Como no livro de Cantares, lembra daquelas 7 palavras-chave? Daquelas 7 expressões? Foram 7, né? Eu acredito que também daria 7. Porque Salomão vai estar falando dos dias da vaidade dele, dos dias da vaidade do homem, dos dias da mocidade do homem, que é uma vaidade, e dos dias da velhice, que também pode se tornar uma vaidade. 4. Aí tem a palavra-chave, que é a palavra sabedoria. 5. A palavra vaidade. 6. E debaixo do sol. 7. Então o livro já começa mostrando que Salomão, ele se perdeu no volume de sabedoria que Deus deu para ele. Porque Deus deu muita sabedoria para Salomão. Eu tenho uns textos aqui para a gente ler, porque fica impactante mesmo quando a gente lê os textos. Deus deu uma sabedoria para Salomão que nenhum homem na terra tinha, nem antes dele teve, e Deus disse para Salomão, e nem depois de ti haverá outro. Obviamente que isso até Cristo, porque Cristo, quando ele estava aqui na terra, não precisa nem falar isso, mas ele disse, eis aqui quem é maior que Salomão. E qualquer pessoa no reino de Cristo que se propõe a fazer parte daqueles ministérios que Deus estabeleceu na igreja, esse é mais sábio que Salomão. Não porque a pessoa é e se acha e vai se vangloriar. Não, não é por isso. É porque nós também fomos chamados para ser rei de Israel e reinar em Jerusalém. Como assim rei de Israel? Sim, nós vamos ser rei de Israel. Rei das 12 tribos, não só rei das nações. Eu sei que é um assunto à parte, mas não tem como não falar isso, né? Quando você estuda as questões de Ezequiel e do templo de Ezequiel, você vai entender isso que eu estou falando. E nós vamos reinar em Jerusalém. Acontece que nós não vamos cair nos mesmos pecados que Salomão caiu, nem na metade deles. E nós temos mais sabedoria que Salomão por causa também dos tempos. Quando Salomão estava na terra, ele falava coisas que nenhum outro homem falava. Mas ele não falava só da Torá. Ele conciliava muitas coisas com o livro da lei. Por isso escreveu 1005 não. Ele escreveu... Esqueci quantos provérbios. Eu acho que ele escreveu 3.000 cânticos e 1005 provérbios. É muita coisa. E ele fez a correlação de tudo. Só que ele mesmo disse, presta atenção que eu vou concluir esse pensamento. Nós estamos passeando pelo livro, espero que você esteja entendendo. Salomão disse no capítulo 3 que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. E aí a primeira coisa que ele diz é, há tempo de nascer e tempo de morrer. E depois ele continua falando coisas que acontecem entre o nascimento e a morte da pessoa. Uma só pessoa que reflete a vida de todas as outras. E tem muita sabedoria nessa frase dele. E aí ele fala que há tempo de abraçar e tempo de não abraçar, há tempo de amar e tempo de odiar, há tempo
de juntar pedras e tempo de espalhar pedras. Há tempo de paz e tempo de guerra. E por aí vai. Há tempo de alegria, há tempo de choro. São muitas coisas que acontecem realmente dentro da vida de um homem. E Deus designou tempo para todas as coisas. E é o engraçado que no livro, Salomão fala que o homem não conhece o seu próprio tempo. Porque Salomão, você tem que saber distinguir as coisas. Você vai ter que saber sincretizar as ideias. Vou colocar dessa maneira. Porque você vai ter que entender quando que Salomão está falando da sabedoria divina e quando que Salomão está falando da sabedoria humana. Há 3 tipos de sabedoria que eu aprendo pelo livro de Provérbios e pela carta de Tiago, que com certeza escreveu inspirado no livro de Provérbios. Há 3 tipos de sabedoria. Nessa colocação que eu estou fazendo, porque a palavra de Deus fala da multiforme sabedoria de Deus. Multiforme. É muita sabedoria de vários tipos, de vários pontos, em várias épocas. Mas, falando de uma maneira mais simples, 3 tipos de sabedoria. A sabedoria do céu, a sabedoria do homem na terra e uma sabedoria que é animal e diabólica. É uma sabedoria má. Não é apenas uma sabedoria humana, porque Deus deu ao homem uma sabedoria de criar, de criação. O homem é inteligente, ele é sábio. E muitas vezes Salomão vai estar falando dessa sabedoria humana e não da de Deus. A sabedoria de Deus não traz tristeza, não traz desânimo, nunca é demais. Agora, se você for querer mesclar a sabedoria do céu, a de Deus, que Ele deu para você edificar a sua casa e a sua igreja, com a sabedoria humana, e querer conter muita sabedoria, e isso não servir mais para edificar a igreja, você vai perder o sentido das coisas. Porque você vai cair na vaidade, não vai reconhecer, e quando você perceber, você vai perder o prazer da vida. E isso aconteceu com Salomão por causa do seu nível excessivo de vaidade. Salomão está falando, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Primeira pessoa é ele. Ele mesmo fala que fez o que nenhum outro homem fez. Está nos capítulos, que eu não lembro agora qual, mas ele fala. Primeiro homem a ser denunciado é ele. Só que, na verdade, Salomão, ele não errou em tudo. O que ele escreveu ali tem sabedoria, porque ele viu que todos os homens estavam debaixo da vaidade. Aí Paulo, já no Novo Testamento, com acesso a todos os profetas, porque... Deixa eu terminar essa frase aqui, senão eu mesmo vou me atrapalhar. É que tem que lembrar de Isaías, de Jeremias, tem que se lembrar de vários profetas. Quando Salomão falava, profetizava, era um tempo determinado para aquela sabedoria. Ali Deus não ia esgotar a sua sabedoria. Assim como há tempo determinado para todas as coisas, haveria tempo para que Deus desse mais sabedoria aos filhos dos homens. A sabedoria que Deus deu para Isaías é superior à sabedoria que Deus deu para Salomão. E a sabedoria que Deus deu para Daniel é um outro tipo de sabedoria que Deus não deu para Isaías. Mas Deus disse, e vocês vão concordar com o que eu estou falando, Deus disse que não se levantaria outro homem como Salomão, não disse? Tão sábio como ele. Mas presta atenção no contexto que é importante. Não se levantaria outro homem tão sábio como Salomão, sendo esse rei de Israel e sendo esse homem um analisador de todas as coisas. Porque muitos outros homens mais sábios do que Salomão se levantaram depois dele. E a palavra de Deus não está se contrariando nisso. Agora, um rei de Israel, contendo aquela sabedoria de observação de Salomão, ninguém se levantou igual. E Deus usou a vida de Salomão de uma maneira poderosíssima.
é que nós não estamos atentos a tudo que Deus falou por Salomão. Deus não usou Salomão só para falar do reinado de Cristo. E olha que isso não é pouca coisa. Ele usou Salomão para falar de muitas coisas. E aí você vai ver lá em 1 Reis, no capítulo 3, Deus aparece uma vez para Salomão, atende o pedido dele. Deus atendeu o pedido de Salomão e deu sabedoria para ele como não deu para nenhum outro, para ele governar o povo. E Deus aparece depois uma segunda vez para Salomão. E aí você vai ver a narrativa da sabedoria e do reinado de Salomão em 1 Reis 5, 6, 7, 8, 9, 10, dizendo que ele tinha domínio sobre todas as nações da terra, todos os reinos vinham de todos os lugares para ouvir a sua sabedoria. E aí você vai ver que o texto diz que Salomão falou sobre todos os peixes do mar. Ele falava coisas incríveis, coisas que nem estão escritas na palavra de Deus. Todos os répteis da terra, Salomão falava tudo. Olha só, o volume de sabedoria. Você conhece sobre todos os animais da terra? Eu falei que nós temos mais sabedoria que Salomão, mas lembra que eu falei de multiforme sabedoria. O que a ciência hoje está descobrindo, se aprofundando no mar, com câmeras ali filmando o tempo todo os animais, Salomão já falava. Olha o que ele falou da formiga. Ele analisou o reino das formigas. Precisaria de muitos séculos para os homens com uma sabedoria natural entenderem o reino dos animais. Salomão já discutia isso, falava sobre o reino das formigas, o reino dos gafanhotos, o reino dos animais selváticos e por aí vai. E sobre as aves do céu, sobre todas as árvores e plantas. Salomão tinha explicação para tudo. Todas as perguntas que a rainha de Sabá fez para Salomão, nenhuma sequer ele deixou sem resposta. Na verdade, a rainha de Sabá, assim, os rumores da sabedoria de Salomão chegou em todos os reinos da terra. E a rainha de Sabá, me parece que ela era muito importante, muito rica e muito sábia. E aí, quando falaram para ela das coisas que Salomão fazia e falava, ela disse que não acreditou. E ela testemunhou isso para o próprio Salomão. Ela falou, quando me falaram, eu não acreditei. Eu tinha que ver com os meus próprios olhos. E a Escritura diz que quando ela via como os servos de Salomão se vestiam, o que eles comiam e as coisas do seu reino, ela falou para Salomão, eu não acreditei quando me falaram, mas vendo agora, não me falaram nem metade. Irmãos, é muita sabedoria. E até então, Salomão usava isso para a casa de Deus. Essa múltipla sabedoria, ainda misturando sabedoria celeste com as dos homens, porque tá ligado, né? Deus que criou toda a natureza, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, multiforme sabedoria. Enquanto Salomão usava tudo isso para a edificação do seu reino, obedecendo os mandamentos de Deus, em nada ele ficava confuso. Mas quando ele começou a se desequilibrar, a usar toda essa sabedoria, já para se achar sábio aos seus próprios olhos, aí ele se entregou às vaidades. Nenhum homem consegue 700 mulheres e 300 concubinas só porque é rico. Um homem pode conseguir muitas mulheres sendo rico, mas tantas mulheres assim, todas as mulheres do mundo se apaixonavam por Salomão. E ele não poderia ter todas. Ele não poderia ter nem a metade da metade disso. No livro da lei dizia que o homem não poderia multiplicar muitas mulheres para si. Até então, Deus deixava o homem ter várias mulheres. Davi tinha 10. E nunca isso foi considerado pecado. Muitas pessoas se confundem nisso. Diz que Deus fazia vista grossa, que Davi vivia em pecado e Deus não repreendia Davi. Não faz o menor sentido isso, irmãos. É que aonde não há lei, não há transgressão. Se Deus permite até aqui, você pode ir até aqui. Se Deus permite até ali, você pode ir até ali. Ou você acha que os homens lá no começo se multiplicaram como? Entre relação com irmãos.
Depois que Deus deu a lei, lá no livro da lei mesmo ele fala, não é mais para você tomar a sua irmã como mulher, nem a sua sogra, nem a sua nora. Não era assim antes de Deus dar a lei, porque senão como os homens iriam se multiplicar? A mesma coisa é com essa questão das mulheres. Quando chega o tempo da nova aliança, o homem já não pode ter várias mulheres. É uma só. Ele pode se casar outra vez se houver adultério. Aí ele pode se casar outra vez. Mas caso contrário, não. Se o adultério for legítimo, né? Aí ele está livre para se casar de novo. Isso é por causa da questão de uma só carne. Tem pessoas que corrompem todas as ideias. São pessoas que não têm um pingo de sabedoria. E muitas delas são lobos. Lobos disfarçados de pastores. Tá entendendo? Então, 3 tipos de sabedoria. Há a sabedoria do céu, a sabedoria da terra, que os homens têm sabedoria natural, ainda que ela vai ser inclinada para a vaidade. A sabedoria do céu, não. Tiago já fala que ela é tratável, ela é toda cheia de misericórdia, sabe? Com longanimidade. Os homens, mesmo que muitos deles sejam considerados sábios, eles, se não tiverem essa sabedoria do céu, que só vem pelo Espírito de Deus, essa sabedoria dos homens é sem misericórdia. E é disso que Salomão está falando muitas vezes, quando ele fala, isso é vaidade. Não é da sabedoria de Deus, irmãos. Salomão está falando, eu vi coisas debaixo do sol que são vaidades. Eu vi justos e reis andando a pé e como servos, e vi tolos andando a cavalos e como príncipes. Salomão viu isso. Não era para ser assim. Ele disse assim também, eu vi outra vaidade debaixo do céu, que há justos que sucedem, como é que ele disse? Há justos que sucedem segundo as obras dos ímpios, dos tolos, e há tolos que sucedem segundo as obras dos justos. O que ele quer dizer? Que tem castigos e coisas que deveriam ser dirigidas aos ímpios. Como se diz, é a justiça. E tem coisas boas, gratificantes, sabe? Honrarias, que deveriam ser dirigidas aos justos. Mas Salomão disse que essas coisas são invertidas debaixo do sol. É lógico que tem justos que recebem as suas obras de justiça, tem justos que realmente recebem segundo as suas obras, e há ímpios que recebem segundo as suas obras. Mas debaixo do sol, no reino dos homens, muitas coisas não acontecem assim. Você pode olhar para o nosso governo e para qualquer governo do mundo que você vê isso. A injustiça o tempo todo prevalecendo, quase que o tempo todo. Quase nunca você vê justiça. E Salomão falou, isso é vaidade? Isso é vaidade. Mas os homens têm poder de escolha. Todos os homens estão entregues à vaidade. Paulo falou isso em Romanos 8, que toda a criação de Deus está sujeita à vaidade. E toda a criação geme por isso. A vaidade são consequências do pecado. E Paulo fala que toda a criação geme, até os animais gemem. Isso é um fato. A seca, a fome. E ele fala, até nós que temos as primícias do Espírito, gememos também. Porque até nós temos vaidades. Como eu falei lá no começo, o apóstolo Paulo, ele está indo um pouco, na verdade muito mais além que Salomão. Porque Paulo teve acesso a vários profetas que profetizaram coisas do futuro que Salomão não conhecia ainda. Profetizaram coisas sobre a sabedoria que Salomão não obteve. Talvez poderia ter tido. Mas assim
tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, não é? Então haveria tempos determinados para que Deus derramasse sabedorias. Tanto é que, se você estudar o livro de Enoque, você vai entender que nós estamos no final da 7ª semana, e é só no final da 7ª semana que os homens que servem a Deus alcançariam o conhecimento cétuplo de toda a criação de Deus. Isso é só para a 7ª semana. Muitos apóstolos, na verdade, quase todos eles, não tiveram acesso ao livro do Apocalipse. João teve. E depois de João, a igreja, as 7 igrejas tiveram acesso. E as 7 igrejas espalharam esse livro, essa informação para o mundo todo. E hoje nós temos, além de ter acesso a toda a Escritura, nós estamos vivendo num tempo onde a história já se desdobrou. Estamos vendo coisas diante dos nossos olhos. Coisas que o Apocalipse profetizou em relação à besta do mar, à besta da terra e todas as suas características e efeitos na terra. Então, por ocasião do tempo, nós temos mais sabedoria. Agora, nós também estamos debaixo da vaidade. Por isso que Paulo fala, até nós que temos as primícias do Espírito, gememos. Por que gememos? Porque também estamos debaixo da vaidade. Toda a criação foi sujeitada debaixo dela. Só que Deus começa a libertar os seus filhos. Nós estamos em processo de libertação da vaidade. E se Paulo fala que até nós que temos as primícias do Espírito gememos, que quer dizer que estamos também debaixo da vaidade, fica implícito e ele fala no contexto. Na verdade, fica explícito quando você medita. Que um dia todos nós vamos ser resgatados da vaidade. Ou seja, há um tempo determinado para que Deus remova toda a vaidade. Mas não é só porque ainda não chegou o tempo da glorificação dos corpos que nós vamos se entregar à vaidade. É a questão do equilíbrio do espírito. Há um tempo determinado para a ressurreição dos nossos corpos. Então nós ainda vivemos na carne, mas não podemos andar nas obras da carne. Por isso que Paulo fala que aquele que ressuscitou com Cristo deve buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado. Não ressuscitamos literalmente, mas podemos ter uma perspectiva do ponto de vista do Senhor. Compreendeu esse mistério? Assim é com a vaidade. Estamos sujeitos à vaidade, mas temos que botar um equilíbrio nela com as questões do céu, usando as revelações da palavra, a santidade e essas coisas que vão nos libertando da vaidade, na qual nós ainda estamos expostos a ela. E se Paulo fala primícias do Espírito, significa que nós somos as primícias do Senhor. E haverá um tempo dessa colheita, literal, porque Deus já está colhendo o seu povo. Paulo já chamava muitos ali de primícias. As primícias da Acaia, as primícias de Coríntio, as primícias de Roma. Porque eram primícias, só que haveria um tempo da colheita. E quando esse tempo da colheita chegar, o tempo da vaidade acaba. No milênio ainda vai existir vaidade. Só que não vai ser como a vaidade hoje. Se no milênio de Cristo vai existir morte, como não existiria vaidade? Só que a morte não vai existir como existe hoje. Nem a vaidade vai ser como é hoje. E a justiça vai ser aplicada. Pode investigar isso no livro de Cantares. Eu vou adicionar para vocês no meu comentário fixo. Tem muitos textos no livro de Cantares, aonde Salomão, o Espírito através de Salomão, está nos falando sobre o reino milenar. E aí Salomão, quando está falando da vaidade que acontece debaixo do sol entre os homens, ele fala assim, porque se tarda a justiça tarda e às vezes não é feita mesmo, o coração dos homens ficam dispostos a fazerem o mal. Porque a justiça tarda. Quando eu ouvi esse texto, logo eu imaginei o reino de Cristo. Porque se a justiça fosse feita no mesmo momento, o coração dos homens não iria ficar predisposto ao mal, porque a justiça é feita. E isso vai acontecer no reino de Cristo. Vai ter pecado. Diz Isaías que aquele que pecar com 100 anos,
Na verdade, aquele que morrer com 100 anos morre jovem. E aquele que pecar aos 100 anos será amaldiçoado. E tem outros textos em Zacarias, capítulo 3, capítulo 14, aonde fala de pecados, de pessoas cometendo pecado. Mas a justiça vai ser realizada na hora. E quando a justiça é feita na hora, o coração dos homens não fica predisposto a pecar, porque eles temem. Entendeu? Por isso que no livro da lei, Deus falava que a justiça tinha que ser feita na hora. Agora Deus nos dá liberdade. É diferente, os tempos são diferentes. Estão compreendendo até aqui? Tá difícil? Então, os pontos mais importantes dos assuntos que eu estou falando para vocês são esses. Presta atenção quando Salomão está falando de vaidade. Isso também é vaidade, debaixo do sol. Presta atenção, analise o contexto. Nem sempre Salomão vai estar falando de uma vaidade negativa, ruim. Às vezes sim, outras vezes não. São vaidades que nós vivemos. Eu vindo aqui gravar para vocês esse estudo, se você analisar bem, é vaidade. Você acha que os apóstolos tinham essa liberdade aqui? Arrumei o cabelo, fiz a barba, paguei um Uber, vim para cá, tenho coisas para gravar, não estou sendo perseguido. Se algo der errado, eu já fico bravo. Se não tiver comida, eu fico irado. Qualquer pessoa se ira, né? Fica mal-humorado. Com os apóstolos não tinham isso. Se tiver comida, muito bom. Eles agradecem a Deus por estarem com a barriga cheia. Mas se não tiver, tem o lado bom disso também, o jejum. Faz bem para o corpo, te fortalece. Então, sendo uma coisa ou sendo outra, eles estavam agradecidos. E a palavra ia ser pregada da mesma maneira. Às vezes eles iam ser açoitados. Veja que o nível de santidade deles e a libertação da vaidade era bem superior à nossa. Então, eu estou vivendo debaixo de vaidade. E não pensa que eu estou falando só de mim, não. Você está achando o quê? Você está assistindo o vídeo aí da sua casa? Sentado no sofá? Às vezes até criticando. Vaidade. A partir de hoje você vai entender isso daí. Você vai ficar mais grato com tudo. O mundo todo está em vaidade. Acabou de passar um correndo. Vaidade? Cada passo que eu estou dando aqui é uma vaidade. Agora, estou falando de uma vaidade perversa? Não. Se você levar em conta, considerar as coisas do Senhor, ainda que debaixo de vaidade, Ele vai considerar isso. Você tem que usar a sua própria vaidade para servir o Senhor. Reconhece que está debaixo de vaidade. E pede para o Senhor te afastar cada vez mais da vaidade. Quando você entender a resolução desses estudos e o que eu estou querendo dizer, você vai entender o porquê que João Batista foi considerado o maior de todos os homens antes dele. João Batista foi maior que Moisés. Dá para entender uma coisa dessa? Se não fosse Jesus falando, eu não acreditaria. João Batista foi maior que Josué.